Boa tarde, abençoados, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos escutar a palavra do Senhor Jesus, porque o ouvir é pela fé. Se vós tiver fé, vós vai escutar as palavras do Senhor amado Jesus Cristo. O Senhor Jesus está dizendo, meus amados irmãos, aquele que vos ouvir, me ouve. Aqueles que crêem na minha palavra, creem em mim. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz, eu não sou deste mundo, eu sou de cima. Mas aquele que me repreender, mas aquele que me negar, aquele que repreender os meus santos, aqueles que repreender, julgar, perseguir, matar, querer destruir, está me destruindo, está me matando. Aquele que queira diminuir, aquele que antes de me perseguir, já começou a me perseguir. Quer ser salvo, libertado, curado? Você quer ir para o céu? Para a porta estreita? Porque a porta larga está clamando lá. O inferno está clamando lá. O inferno, meus amados irmãos, cada segundo entra um lá que não é de Deus. Por que que não é de Deus? Porque ele viveu por seu livre-arbítrio. Ele se tornou um Caim, debaixo da maldição. Ele se tornou um Caim, viveu sem Deus. Teve uma família sem Deus. Teve uma mulher e um filho sem Deus. Fez uma nação inteira sem Deus. Se enricou, sim, sem Deus. Porque você pode ficar sem Deus. Qual lugar desse? Lago de fogo. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus não quer que você vá para o lago de fogo. Ele quer que você vá para o reino de Deus. Ao lado dele, ao colo dele, pega a sua cruz. Quem não é os discípulos, quem não é o Senhor Jesus, pegou a sua cruz. Renuncia a si mesmo. Mas primeiro, meu amado, minha amada irmã, você tem que ouvir. Se não tem quem pregue pela sua casa, vai atrás de quem está pregando a palavra de Cristo. Aquele que foi lavado sobre o Cordeiro, aquele que foi limpado sobre o Cordeiro de Deus. Escutai eles, porque a sorte é por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quer ser salvo, libertado, ir para o Rei de Deus, na cidade santa, porque o Senhor Jesus ser tua luz, porque lá vai ter a luz, mas não é a luz do sol, é a luz do Senhor Jesus te iluminando. O Senhor Jesus vai ser o teu remédio. Nessa terra você vê que o remédio é remédio feito por mãos humanas, né? Lá no céu é o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta água que você bebe daqui é de Jacó. Jacó fez o poço para os filhos dele, para toda a família dele e toda a nação de Israel e de outros lugares. Mas quando você bebe da água do Jacó, você vai ter sede de novo. Você sempre tem sede quando você bebe essa água. Mas quando você bebe da água que é do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo,
você de graça recebeste e de graças dai. Quando você realmente já recebeu, você vai dar de graça. Mas primeiro você tem que receber, que é o Espírito Santo do Senhor amado Jesus Cristo. Jesus te ama. Então aquele marrom pagou um preço alto por causa de você. Ele venceu Satanás. Ele venceu os demônios de Satanás sobre a cruz, depois que morreu sobre a cruz e ressuscitou dentre os mortos. Aí ele venceu Satanás. Caso ao contrário, ele não tinha vencido, ele tinha se vendido para Satanás. Mas era obrigado, era a vontade do Pai, tinha que fazer isso para salvar a sua humanidade. Porque se ele não fosse fazer isso, ele não tinha nos salvado. Então nós temos que pedir assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor morreu por mim e ressuscitou dentre os mortos por causa de mim. Você tem que louvar o Senhor todo dia. Você tem que dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me alimentar, porque ele te alimenta, não é você. Quando você diz assim: eu consigo todinho, sozinho, não é Deus, não é Jesus que me dá, não. Está demonstrando que você consegue sozinho, sem ele. Isso ele fica triste, muito triste. Se torna igual Caim sem Deus. Meu amado e minha amada irmã, não seja que nem Caim, mas seja que nem Abel. Que nem Abel. Os que temos usado por Deus, tem o temor a Deus, tem o Espírito excelente, tem obras boas, que amará o seu teu Deus em primeiro lugar, que é o Senhor Jesus, e segundo o próximo, como é a ti mesmo. É qualquer próximo, é só muitas vezes os teus próprios, só da tua família que mora perto de você, que é a tua mãe, teu irmão, teu sobrinho, teus tios, é teus filhos, tua mulher, teu marido, teus amigos. A maioria mora, são esses que moram perto de você. Você tem que amar qualquer um que você topar. Você pode andar no mundo inteiro, mas qualquer um que você topar. Porque esses é igual você ver uma pessoa presa, que é de teus parentes, ou amigo. Vá lá e ajude. Não me interessa as obras dele, mas vá lá, porque Deus está vendo. Porque Deus vê pelo coração, diz o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é bom, meus amados irmãos. O Senhor Jesus disse: se vós sendo os maus, vos dará coisas boas para os seus filhos. Imagina o Deus. Então nós somos maus perante os olhos de Deus. Nós não somos bons. Quem é bom é Deus. Nós somos maus, meus amados. Nós somos maus. Entendeu? Quem é bom é Cristo. Então o Senhor Jesus está chamando. Porque Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. O Senhor Jesus não está procurando por idade, não. Não é por idade, não. Não é de idoso, não é certa idade, adolescente, de mulher, homem, não. Deus está procurando, Deus veio, está usando a todos. Porque o Espírito Santo é para todos. Jesus é para todos. Deus é para todos. Toda a humanidade. Do céu, da terra, debaixo da terra. Tem que louvar o Senhor. Proclamar por Ele. Se ajoelhar a Ele. Louvar Ele. Toda a boca tem que louvar o Senhor. E meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor, porque esse mundo está no maligno. Esse mundo já jaz do maligno. O Senhor Jesus, eu não sou deste mundo, eu sou de cima. E o príncipe deste mundo, ele já está condenado.
ele já está condenado. Por que está condenado? Ele está solto, mas está condenado. Ele está solto fazendo a obra dele. No mundo inteiro. Você viu que está tendo meio mundo de coisas horríveis. Então ele está solto. Mas ele está condenado. Por que ele está condenado? Porque Jesus venceu ele. Sobre a cruz e ressuscitou dentre os mortos. Por isso que ele está condenado. O Senhor Jesus disse: eu já venci o príncipe deste mundo. Eu já venci este mundo. Quando ele fala assim, eu já venci este mundo, ele quer dizer que ele venceu Satanás. Todas obras perversas. Sobre a cruz. Então, meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, espírito e em verdade, espírito e em verdade, espírito e em verdade, espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus, ele é o fim da lei. Ele te ama. Só não ama as suas obras. Eu sinto muito. Jesus não ama as suas obras. Porque se o Senhor Jesus ama as tuas obras, ele não tinha mandado Caim vazar. Vaza, Caim! Vaza! Eva! Vaza, Adão! Deus não tinha mandado os anjos dele, meus amados irmãos, para Deus destruir uma nação, uma cidade, uma nação. Primeiro ele traz os seus profetas, os seus escolhidos para pregar, evangelizar, depender daquele povo ali que está sobre o redor dos ungidos dele. Aí Deus vem e coloca a mão dele. Viu? Aí ele vai ver se acha que tem 10, tem 100, 50, 300 mil ou 500 mil, tantos e tantos. Vai ser salvo aqueles que realmente têm fé, que realmente se lavou e quer o Senhor Jesus, tem temor ao Senhor Jesus. Mas aqueles que realmente não conhecem o nome de Deus, vai vir a abominação sobre eles, será pior do que o Sodoma e Gomorra. E o povo de Nínive vai destruir, hein? Por que vai destruir o povo de Nínive? Porque Deus usou o profeta dele, o Jonas, para salvar, e ele salvou dentro de 40 dias, salvou o povo de Nínive. Então esse povo que foi salvo por Deus, através do seu profeta, que tudo é Deus, está no comando, vai destruir essa nação. Aquelas que realmente não quer Deus, vai ser destruído por ela. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes está bem pertinho aí, você nem imagina. Muitas vezes é uma cidade próxima, muitas vezes é uma cidadezinha picuinha, muitas vezes. Muitas vezes é uma cidadezinha pequenininha, muitas vezes. Pode ter no mínimo 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, ou 100 habitantes, usados por Deus. Porque Deus é com eles. E onde tem a mão de Deus, não será destruído, porque Deus não perde para Senhor ninguém. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Aquele que dizer que Deus perdeu alguma batalha, meus amados irmãos, esse não conhece Deus, não conhece o Filho dele, não conhece o Espírito Santo, esse realmente não conhece a palavra, esse realmente não tem temor a Deus, esse realmente vai demonstrar totalmente ao contrário da Bíblia. Esse realmente você pode ter certeza que esse é um falso profeta, esse não é de Deus, é um gay, uma lésbica, é um homossexual, aquele da mentira que fala de Satanás. Deus, o Espírito que está sobre esse Satanás, esse chama anticristo. Porque Deus não perdeu uma batalha. Jesus não. Deus nunca perdeu. Nunca perdeu, nunca perde. Qual é a forma de Deus? Deus não perde, quem perde é você. Porque Deus nunca perdeu a batalha. Se você não quer seguir a obra de Deus, você não quer louvar, você tem temor a Ele, você tem temor mais os homens, não quer fazer a obra dele, quem perde é você. Não é Ele. Ele pode muito bem tirar você e colocar outro. Então Deus nunca perdeu uma batalha. Deus não perde. Quem perde somos nós. Então se Deus te mandou, vai. Não importa o que vai acontecer, mas se você negar o nome dele, negar a obra dele, quem perde é você, não é ele que perde não, eu sinto muito.
Satanás vai ficar zombando dele, de Jesus. Que esse é o sentido de Satanás, está aí, ficar zombando. Mas zomba, mas quem perde não é Deus. Deus fica triste. Mas quem perde é você. Deus nunca perdeu uma batalha. Quem perde é você. Porque você está deixando de ter temor e fazer a obra dele, para você estar fazendo o seu livre-arbítrio, fazer a obra do outro. Então você será pior do que o Sodoma e Gomorra, será morto. Porque sem Deus é morto, é maldição, é lago de fogo. Mas você em Cristo estará salvo. Você foi libertado, você foi comprado. Você é de Cristo. Aquele que demonstrar o contrário, eu sinto muito. Não é Deus, não. Não é Jesus. É outro tipo de Deus. Mas o Espírito Santo não é não. Jesus não é não. Deus não é não. Deus diz: aqueles que é meus, não querem que não se perca, meu Pai. Procura que o Senhor proteja eles. Esses vão ficar, mas eu vou subir. Mas eu quero que o Senhor os proteja. Com toda a sua força, com todo o teu poder. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus está chamando. Está chamando você, Jesus te ama. Deus chama de tal maneira que Ele pagou o preço, pegou todos os pecados de toda a humanidade. Então Ele nos ama. Ele ama você. Ele só não ama os seus erros. Ele não aceita você do jeito que você quer ser, do jeito que você não aceita. Jesus não aceita, não aceita. Jesus Cristo não aceita. Porque todo mundo está nesse mundo, meu amado irmão, está debaixo da maldição. E quando você está debaixo da maldição, está sujeito ao inferno. Se se arrepender, se não escutar a palavra de Deus, se não crer na palavra, porque quando você ouve a palavra, está ouvindo Jesus. Quando você crê na palavra, está crendo em Jesus. Quando você é batizado, você está em Cristo. Você foi lavado em Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a porta é estreita, esforçável para entrar pela porta estreita. Porque pela porta lá são os que mais entram, mas pela porta estreita são poucos que entram. Então o Senhor Jesus está dizendo: esforçai-vos, meus filhos, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque a minha cruz é pesada, não é maneirinha. Se fosse maneira doce, todo mundo estava salvo, todo mundo estava libertado. Então não é maneira. A cruz é pesada. A cruz é pesada. Mas é melhor você com a cruz pesada com Cristo do que uma cruz maneira sem Cristo. Pesada é. Mas é melhor você com a cruz, com Cristo em você, de corpo, alma e espírito. Jesus não quer você por fora. Quem é por fora, quem vê você por fora é os homens. O seu Jesus, ele vê pelo coração. Tudo que é por fora é dos homens, meus amados irmãos. Tudo que é por fora é dos homens. Jesus, ele vê pelo coração, ele te busca pelo coração. Porque o Senhor Jesus: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus, que é pelo coração. Então, todo julgador, conforme a palavra de Cristo, Cristo fala, lá fala, todo julgador que não libera perdão, todo julgador que não ama o seu irmão, todo julgador que não tem obra de Cristo, todo julgador que só julga, persegue, que não libera perdão, não ama a si mesmo, é de Satanás. Está escrito na palavra de Cristo. O Senhor Jesus disse. Então, o Senhor Jesus está chamando. E Ele te ama muito. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus todo mundo. E eu profetizo e declaro agora
com todo o poder e autoridade sobre este sol do Senhor Jesus. Que essa tarde e as da noite serão noites de paz para toda a humanidade. Em nome